E, vocês estão me escutando direitinho? Sim, eu estou ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Falar sobre qualquer aspecto do nosso mestre é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Mas no que diz respeito à obra dele, que muito é conhecida pelos milagres, aí essa responsabilidade, assim entendemos, é ainda maior. Então, para que a gente possa iniciar, antes de qualquer coisa, eu quero dar muito boa tarde a todos vocês e dizer que é uma alegria, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui e participar desse estudo. Inclusive, não poderia ser de uma outra forma, entendemos assim, porque nosso mestre, ele nos dá esse exemplo o tempo todo, né? E ele dizia que se nem nosso pai parava de trabalhar, imagina ele. Se nem nosso pai, nem ele para de trabalhar, imagina nós, né? Então, continuemos o nosso trabalho de estudo, de divulgação, na medida da nossa capacidade. E aí, quando a gente fala de capacidade, a gente diz respeito à capacidade de, de compreensão, capacidade de análise, a capacidade de busca por aquilo que nós precisamos, ou pelo menos estamos dispostos a estudar, a aprender. E isso é muito importante, porque quando nós falamos de doutrina espírita, a gente está falando de um estudo que é decorrente de todo um trabalho muito sério de pesquisa, de avaliação, né, de teste, enfim. Porque enquanto os espíritos tinham algo muito organizado e para eles estava tudo muito claro naquilo que ia passar para Kardec, Kardec fez um levantamento baseado em sua experiência enquanto aqui entre nós, né, de pesquisador, de professor, de tudo. Então, ele fez uma avaliação muito criteriosa em cima de todo aquele material que era recebido por ele. E boa parte disso diz respeito à obra, na verdade, tudo isso diz respeito à obra de nosso Mestre Jesus, né? Mas há uma parte algumas partes, na verdade, em que ele começa a buscar o entendimento de quem realmente foi nosso Mestre Jesus, como foi o trabalho dele, como foi a obra dele, como foi a passagem dele, para que nós pudéssemos entender. Jesus é essa figura que muitas vezes consideramos, né, é natural dizer, né, que é sobrenatural, porque que vai além do que é natural para todos nós, ou, na verdade, Jesus é uma figura que certamente continua mais elevada na sua caminhada moral, na sua caminhada de evolução intelectual, né, e tanto mais, do que todos nós, né? Qual dos dois? Né? Uma figura sobrenatural, uma figura que está além de qualquer compreensão e que a gente tem que aceitar simplesmente, ou o Jesus que trilhou uma caminhada, assim como todos estamos trilhando, mas que já está bem lá na frente e que nos apresenta algo que todos nós podemos fazer, né? Inclusive, Jesus, quando abordado pelos apóstolos que questionavam por que eles não conseguiam fazer, né, os prodígios, né? Eu falava, mestre, por que não conseguimos executar os prodígios que o senhor... E ele simplesmente diz, porque vocês não têm a fé necessária. Mas o não ter a fé necessária não quer dizer, ó, você não tem isso, pronto, acabou. Né? Pelo contrário, tanto é que nos relatos que nós temos, ele diz que ele ensina, ele exemplifica e depois fala assim, agora você vai lá
para testar, para exercitar, para se fortalecer. Então, Kardec faz toda uma abordagem, faz todo um questionamento, uma pesquisa, e com a orientação da espiritualidade, nos traz um Jesus que não é sobrenatural. Mas outro dia nós escutamos um, um, uma interpretação, vamos dizer assim, de um jogo de palavras que pareceu muito claro, né? O Jesus, ou todo o estudo do Espiritismo a respeito de Jesus e da vida mesmo, né? Não é sobre algo sobrenatural, mas é algo que é sobre o natural. Quer dizer, a doutrina espírita ela faz um estudo da religiosidade, faz um estudo da vida, faz um estudo da comunicação do plano físico com o plano espiritual, essa tramitação, essa jornada nossa de idas e vindas, tratando isso tudo como sendo algo natural. Então, a doutrina espírita é sobre o que é natural. E aí, falando nisso, a gente precisa entender o seguinte: a gente tem como base do nosso estudo, né, ou uma das bases, o livro A Gênese, lá no capítulo 15, que fala sobre os evangelhos, sobre os milagres do Evangelho, né, sobre os milagres de Jesus, os milagres que são reportados nos Evangelhos. Só que antes da gente falar isso, a gente tem que entender o seguinte: afinal de contas, nós vamos. O objetivo do nosso estudo hoje é entender a visão do Espiritismo a respeito dos milagres de Jesus. Né? E aí a gente precisa entender o seguinte: onde é que nós temos relatados os milagres? No Novo Testamento. Então, os evangelhos, que principalmente, eu digo principalmente porque é o que nós mais temos acesso, mas a gente tem ali o Novo Testamento, a gente tem ali Mateus, Lucas, Marcos, João, que são os evangelhos que a igreja, num determinado momento, falou: esses aqui são mais próximos à realidade de Jesus. E até aí tudo bem. Só que a gente tem que entender o seguinte: os evangelhos, e aí falando historicamente, né, historicamente, aliás, dando um passo até atrás, dois desses evangelhos foram escritos por quem não conheceu Jesus diretamente. Já outros dois, por quem conhecia Jesus diretamente. Seja como for, os quatro evangelhos, eles foram escritos depois da morte de Jesus, né? Depois da crucificação, depois do retorno de Jesus, né? Ou pelo menos do Espírito, como nós conhecemos como Jesus, que nós conhecemos como Jesus, a pátria espiritual. Mas não foi escrito assim: Jesus desencarnou, então agora vamos sentar e escrever. Não, na verdade, a história, os estudos históricos, né, dizem algo ainda mais interessante. Hoje é aceito pelos estudiosos que os evangelhos eles foram escritos em torno de 200 anos depois do nascimento de Jesus. Logo, vejam, o evangelho, o relato que foi escrito, né, como se conta, o escrito que foi mais, teria sido o escrito mais com mais tempo após o desencarne de Jesus, teria sido de João, que foi lá no final da vida dele, onde ele começa a fazer, a escrever as memórias, vamos assim dizer, sobre a vida de Jesus. E ali relata uma série de coisas. A gente está falando de quase 80 anos depois, né? Mais de 70 anos. Só que
Quando a gente pega a própria ciência para nos apoiar com relação a esses estudos, essa ciência mostra que os relatos foram escritos 200 anos, cerca de 200 anos após o nascimento de Jesus. O que diz o seguinte, que esses relatos eles não teriam sido escritos nem mesmo por aqueles apóstolos, mas sim teriam sido escritos baseados nas informações que eram passadas de um para outro. Naquela época, muito do conhecimento ainda era passado de boca, né? Ainda era passado contando. Então, como se diz, né? Quem conta aumenta aumenta um ponto, né? Então, a gente pode entender que algumas coisas ali não foram completamente fiéis. Não que tenham sido invenções, não é isso, mas foram relatados baseados na vida de Jesus, baseado em tudo aquilo que se contava sobre Jesus, sobre os acontecimentos das passagens de Jesus. Porém, não foram. Jesus mesmo ele não escreveu nada, né? Muito pouco. Mateus, se não me engano, foi o que primeiro começou a escrever, e é como se ele tivesse falado assim, antes que eu esqueça, deixa eu tomar notas aqui. Ele pode ter tido notas ali e tudo mais. No entanto, o evangelho em si, ele vem para 200 anos. Então, há aí uma diferença de data. Beleza. Isso é uma questão histórica. Essa é uma questão histórica. Mas há alguns pontos que são comuns não só a esses quatro evangelhos, mas também a outros evangelhos, os evangelhos apócrifos, que foram deixados fora do Novo Testamento, mas que hoje muito se tem conhecimento, né? Não, ainda há muito para ser estudado, mas ainda se tem conhecimento. Seja como for, esses evangelhos, eles relatam várias situações como sendo os milagres apresentados por Jesus. Aí, quando a gente vai lá na Gênesis, né, eu estou com essa edição aqui, né, edição. Cadê? Não estou achando aqui, mas, enfim, edição da FEB. E aí a gente vai lá no capítulo 15, está lá os milagres do Evangelho. E Kardec, vou até colocar aqui para não ter erro, Kardec nos traz o seguinte, esse é um capítulo longo que vem falar sobre a superioridade da natureza de Jesus, os sonhos, né, a estrela dos magos, dupla vista, as curas, os processos, as ressurreições, né, Jesus caminhando sobre as águas, a transfiguração, tempestade aplacada e por aí vai. Né, bodas de Caná, multiplicação dos pães e tanto mais. E aí, a doutrina espírita vem para abordar algumas questões como essa. Que a gente sempre chama atenção, né, é o seguinte, muito se fala que Jesus expulsava os demônios. E aqui a gente abre dois parênteses. O primeiro, demônio. A palavra demônio, que é igualmente utilizada como palavra de gênio, naquela época, né, dentro do linguajar, dentro do idioma, da língua naquela época, o entendimento que se tinha gênio, demônio, né, a alma desencarnada. Então, a alma, nós, cada um de nós, indivíduos, né, eu, Alexandre, eu sou constituído de corpo físico e uma alma, e o perispírito ligando, né? Mas eu sou constituído de um corpo físico e um espírito, vamos assim dizer, e, enquanto encarnado, nós tratamos como alma. Ok. E o que seria gênio, que seria demônio? Que é justamente essa alma desprendida do corpo físico. Né? Esse era o entendimento da época. Com o passar do tempo, começou a se utilizar demônio de uma forma alegórica, de uma forma honesta, enfim. Mas a questão dizia-se que Jesus expulsava os demônios. E aí aqui a gente abre um segundo parênteses. Jesus,
quando Jesus expulsou alguém de perto dele. Muito pelo contrário, Jesus, ele sempre acolhia, né? Ele sempre trazia para perto. Não importava quem. Ah, eu não concordo com você. Tudo bem. Ah, eu concordo com você. Tudo bem também. Sente-se um, sente-se outro e vamos lá. Então, Jesus acolhia. E aí, quando a gente entende esse perfil, essa postura de Jesus, a gente percebe que isso está muito mais em acordo com o que nós propomos. Nós, eu digo, a doutrina espírita, né, propõe dentro das casas espíritas. Então, por exemplo, para quem não sabe, né, a minha casa primeira, eu digo minha casa primeira porque eu sou meio entrão, sabe? Então, se alguém me chama para vá na nossa casa lá fazer um estudo, eu já me sinto em casa. Mas a minha casa primeira é o Lar de Frei Luís. E, nossa, eu ia falar uma coisa. A questão é, no Lar de Frei Luís, lembrei, no Lar de Frei Luís, lá no atendimento fraterno, e eu durante 11 anos trabalhei no atendimento fraterno, lá a gente sempre identificou pessoas de várias linhas doutrinárias. Então, inclusive ateus, que falavam assim, ó, eu não acredito em Deus não, mas tenho tido contato, tenho visto algumas coisas, eu estou tentando entender o que é isso. E lá, mas a gente recebe pessoas lá que são espíritas, que são simpatizantes do espiritismo, que são católicos, que são protestantes, das várias linhas, que são, inclusive, pastor, né, que vai um pouquinho escondido, porque existe um preconceito muito grande, né? Mas que quer entender algumas coisas. Sim, e não falamos aqui desrespeitando nenhuma linha doutrinária, muito pelo contrário, mas chamando a atenção para que algumas atitudes são necessárias com muita coragem. Você tem que respirar fundo, confiar e agir. E muito do que se fazia lá era, aliás, muito, tudo que se fazia lá, e tenho certeza no SEAS, em tantas outras casas, porque esse é o objetivo, né, da mensagem do nosso mestre, é acolher. Ah, não importa, mas você acredita, você é de que linha religiosa para a gente te receber? Não. Se a pessoa quiser, eu sou de uma linha, legal, mas pode entrar mesmo assim. Né? Então, Jesus, ele não expulsava, mas Jesus libertava os espíritos. Então, só para a gente entender, o que seria expulsar o espírito? Né? Você tinha lá situações de pessoas que hoje nós chamamos como sendo pessoas que estavam sendo obsidiadas, e o, o expulsar o espírito que estava fazendo mal àquela pessoa, né, era tido como um milagre de Jesus. Mas dentro da doutrina espírita, nós sabemos que pessoas adoentadas, pessoas que podem ficar cegas, pessoas que podem ficar com uma paralisia, pessoas que podem passar mal diariamente, enfim, as mais diversas situações, temos alteração de humor de forma violenta e tantas coisas, muitas vezes tem isso em decorrência de uma obsessão. E aí a gente sempre para, né, falar assim, vamos pensar. Jesus era um espírito mais elevado, Jesus era não, né? Mas Jesus ele pregava o amor por todos, certo? Certo. Então, Jesus é um espírito mais elevado que todos nós, né? Tanto que nós o consideramos como sendo um espírito, né? Kardec inclusive dizia que Jesus é um espírito de luz, né? É o nosso modelo de perfeição. É o nosso modelo de perfeição, nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, enfim. Esse é o nosso modelo de perfeição. Então, Jesus, como sendo um espírito de luz, um espírito perfeito,
não a perfeição de Deus, mas o quanto nós podemos atingir, né? Então, Jesus, sendo esse espírito mais elevado, por que ele iria expulsar um espírito ciente de que, ó, sai fora, sai, sai fora e vai para longe. E aí Jesus sai daquela localidade, vai para outra localidade, e aquele espírito pode retornar. Se isso é tão óbvio para a gente, certamente seria para nosso irmão. E aí a gente entende que ele, na verdade, não expulsava. Ele permitia, através da sua recepção, através do seu acolhimento àquele espírito obsessor, que aquele espírito fosse encaminhado para tratamento, para esclarecimento, né? Fosse tratado e recebido no plano espiritual, onde ele estaria, né? Ele fosse recebido com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade. Então, isso não é algo sobrenatural, mas é algo natural, natural da vida. Nós falamos o tempo todo sobre perdão, né? Nós falamos o tempo todo sobre acolher os, os diferentes, né? Diferentes no sentido de aqueles que não concordam comigo. E essa é a base do ensinamento de Jesus. Então, ele não expulsa. Então, a obsessão se dá nesse sentido, né? Ou o tratamento da obsessão. Você acolhe aquele espírito, o encaminha para esclarecimento, tratamento e tanto mais, né? Então, toda vez que nos evangelhos nós lemos que Jesus expulsou os espíritos, a gente pode interpretar isso como Jesus acolheu os espíritos obsessores, aqueles espíritos desencarnados, os gênios, os demônios, né? Nesse sentido. Então, essa é a forma que Kardec, junto com a espiritualidade, nos traz no entendimento das atividades de nosso Mestre Jesus. O que mais que a gente pode tratar disso? Aliás, só para o que... Até que horas? Eu esqueci de... Se alguém Até puder me umas dizer. 10 para as 4. 10 para as Tá, 4, 10 para as 5. 10 para as 5. É. 10 para as 5, tá certo. Tá ótimo, obrigado. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, né, o cego, né? Jesus tratou o cego com... Como é que é a história? Eu não estou nem lendo, porque para a gente tirar um pouco daquelas palavras mais resbuscadas, nossa, quase que não sai, para que a gente vá no entendimento, né? Então, o cego, Jesus tratou com uma saliva, né? Como assim? Tratou com saliva? Porque ele, com a saliva, ele misturou na própria terra, formando aquela lama, passou sobre o olho do cego, né? E logo depois ele estava vendo. Mas como é que é isso, né? Tratou com lama. E aí, dentro da doutrina espírita, a gente vai na parte onde Kardec traz lá um estudo falando sobre fluidos, sobre magnetismo, sobre a ação da mente ou da alma sobre a matéria, e sobre principalmente os fluidos, né? Quando a gente vai, por exemplo, tem uma questão que Kardec pergunta a respeito das intenções, os espíritos respondem que para Deus a intenção é tudo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é a intenção que a gente relata, mas é a intenção que está no nosso íntimo, a intenção que realmente nos leva a agir ou não, seja como for, mas é a verdade por trás da nossa máscara, né? Além disso, a gente tem os relatos e as diversas experiências feitas sobre a influência da mente
da alma sobre os fluidos ao nosso redor. A materialização, por exemplo, se dá dessa forma. Quando nos relatos dos evangelhos, tem lá falando sobre quando Jesus veio andando sobre as águas, né? Nós temos aí duas maneiras de interpretar isso. Né? Nós temos aí o Jesus em desdobramento, né? O Espírito que nós conhecemos como Jesus em desdobramento, e ali ele estava voltando, ou a materialização propriamente, né? Da a influência, né, dele sobre o ambiente ali, materializando o que seria a imagem dele. Tá? Então, nas duas situações, a gente não tem nada de sobrenatural, a gente não tem nada de milagre. É a ciência espírita interpretando aquilo que Jesus fez ou aquilo que foi relatado da vivência de Jesus entre nós. Então, em todas as situações, né, Kardec, com a influência conspiração, influência direta dos espíritos, vem nos relatar as explicações que são naturais. E por isso que nós falamos que as leis de Deus, elas são naturais e divinas. Né? Por que divinas? Não é por causa, tem algo mitológico aí. Não, divina, porque provém do divino, provém de Deus. Mas são naturais, por quê? Porque dizem respeito à natureza do universo, dizem respeito àquilo que é natural para cada um de nós, que é natural à nossa vida. Né? Então, tudo isso está ali bem claro. Tá? E aí, quando a gente fala de Jesus, a gente vem falando sobre natureza, perdão, sobre algo que está na natureza de todos nós. Né? Jesus, inclusive, disse, né, que cada um de nós poderia fazer o que ele fez e muito mais. O que isso quer dizer? Se nós seremos superiores a ele, faremos mais? Não, é porque ele também reconhecia que, apesar de Jesus estar para nós como modelo de perfeição, Jesus continua evoluindo. Então, naquele momento em que Jesus estava, todos nós, um dia, poderemos chegar e poderemos ir além. Só que Jesus já caminhou bastante mais para frente. Né? Ele continua evoluindo e está além do que ele estava naquela época, que é relatada nos evangelhos. Ok? Gente, antes da gente continuar, assim, eu particularmente, eu acho muito chato quando alguém só fala e ninguém... Então, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser, enfim, trazer alguma observação, por favor, tá? Fiquem à vontade. Eu gosto muito quando a gente tem esse tipo de participação, tá? Então, fiquem à vontade aí. Bom, eu vou continuando. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, tá? Então, a gente tem na Gênesis, por exemplo, né, lá no capítulo 15, como nós falamos, o seguinte: sim, uma coisa que nós relatamos, nós anotamos aqui, é o seguinte: Kardec, ele lá no início, ele já fala o seguinte, né? Jesus, ele estava para nós da mesma forma em que nós estamos constituídos, quer dizer, carne, física, né? Matéria, da mesma forma que todos nós. Porém, o que o diferenciava de cada um de nós era o seu espírito. Então, Jesus, ele não estava ali, né, apareceu do nada. Né, apareceu do nada. Ou então, apareceu por uma influência, por um milagre do Espírito Santo. Né? Não, na verdade, Jesus foi constituído assim como todos nós, ok?
e tinha essa influência muito superior do espírito, porque era um espírito muito mais evoluído, né? Sem sombra de dúvida. E aí a gente tem situações como, por exemplo, a ressurreição, né? Pegar assim, ressurreição de Lázaro. Olha só, é curioso, porque muitas vezes, né, a gente fala, e esse é um dos motivos de muitas pessoas falarem que são milagres que estão além do que é natural, né? Então, a gente tem na ressurreição uma das comprovações religiosas, né, desses milagres. Só que hoje nós entendemos o seguinte: a ressurreição, ela não é trazer o corpo de volta à vida, né? A ressurreição, inclusive antes mesmo de Jesus, já era aceita, já era falada e aceita dentro da comunidade judaica, né? Mas muito mais como um despertar da alma, né? E a reencarnação, ela também era aceita, né? Só que eles não entendiam exatamente como isso se dava. Por quê? Porque eles aceitavam que reviver um corpo morto, um corpo já muitas vezes em decomposição, não poderia ser possível. E a ciência hoje ela diz para nós, isso não é possível, né? Então, o que seria a ressurreição, né? A ressurreição, a gente entende como os judeus entendiam na época, o despertar da alma. Só que esse despertar, ele pode ser de diversas formas, mas não, despertar, não é a ressuscitação do corpo físico. Ou poderia ser a ressuscitação de alguém, como a gente tem alguns relatos, né, de pessoas que têm parada cardíaca, mas logo após, logo na sequência, elas têm uma ressuscitação, que é justamente a intervenção de alguém para que aquele corpo, por exemplo, o coração, ele volte a bater. Então, mas o corpo ele não definhou, né? Então, o que seria a ressurreição, a ressuscitação de Lázaro, né? Hoje, nós entendemos que, certamente, lembra como a gente falou que Kardec nos traz que a constituição de Jesus era carne como a nossa, no entanto, o seu espírito muito mais evoluído? Pois bem, quando os espíritos trazem essa informação e Kardec nos relata, ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus, como um espírito muito elevado, ele conseguia, através da sua psique, através da atuação, né, da sua alma sobre a matéria, sobre os fluidos, tá, ter um entendimento diferenciado. Então, quando ele tinha dupla vista, inclusive, que hoje estudamos bastante, né, ele conseguia olhar além, ele conseguia perceber coisas que ainda hoje é muito difícil para nós, mas ele já tinha essa facilidade. Então, quando vão até ele fala, Jesus, quando a irmã de Lázaro vai falar, Jesus corre porque Lázaro está morrendo, está não sei o que e tal. E ele fala assim, não, depois eu vou. Por quê? Porque ele já sabia o que estava acontecendo. E aí, quando ele chega lá, aliás, a ressuscitação de Lázaro tem duas coisas muito interessantes, né? Jesus, se era portador de uma capacidade tão violenta a ponto de causar esses milagres, ele poderia simplesmente ter chegado lá e ter retirado a pedra. Mas ele não faz isso. Ele pede que retirem a pedra. Por quê? Para mostrar que cada um de nós pode ser participante ativo de tudo o que há na vida e de tudo que é da vontade do nosso Pai. Então, ele diz o seguinte: eu não preciso, vocês podem fazer. E aí ele pede para retirar a pedra. Em segundo, ele entra numa comunicação espiritual com Lázaro e o chama para fora. Então, quando ele chama para fora, ele está trazendo, está tratando Lázaro. Na verdade, esse tratamento já devia ter começado, né, antes ainda, mas ele começa perdão, ele pega o final de um tratamento de Lázaro, que poderia ser de resgatar Lázaro de uma situação de
catalepsia, por exemplo. Então, se hoje algumas situações são difíceis, né, é preciso que muita comprovação tenha para ver se aquele corpo realmente parou as suas atividades, se está sem nenhuma função mais e tudo mais, há de ter um cuidado muito grande, imagina na época. E então era muito fácil para alguém se enganar. Há pouco tempo isso acontecia. Jesus, já esse espírito elevado, já com sua dupla vista, muito acentuado, ele conseguia visualizar aquilo e, com a sua equipe espiritual, atuar sobre aqueles que estavam ao redor. Né? Então, a ressuscitação de Lázaro não é trazer Lázaro dos mortos, mas sim é retirar Lázaro de um estado que poderia ser de catalepsia, por exemplo. Né? Aí, certa vez, conversando com alguns irmãos, enfim, a maioria, eu, por exemplo, a minha origem é católica. Né? Boa parte da nossa sociedade tem origem católica. E aí falava assim, mas nos relatos dizem que Lázaro tinha um odor muito forte, como de um corpo putefado. E, gente, região quente. A gente está falando isso para entender como esses milagres são abordados. Né? Então, região quente, ele estava todo enfaixado, né? Suor ali, não se tomava banho como se toma hoje, e ele é colocado dentro de um local que é lacrado. Então, vocês imaginam aquela sauna ali. Óbvio que quando ele sai, o odor é muito forte, sem sombra de dúvida. Né? Então, a gente tem, essa é um dos considerados milagres, né? Do cego, como nós falamos, do paralítico. Nós temos alguns relatos em literaturas espíritas, né? Inclusive muito interessante, num livro bem conhecido, Aconteceu na Casa Espírita, em que havia uma senhora, né? Uma senhora, sim, se não me engano, uma senhora, né? Enfim, uma mulher que ela chegava lá toda contorcida, toda cheia, com muita dificuldade, aquela coisa. E é relatado que, para que houvesse o processo de fascinação daquela médium que ali estava, que alguns espíritos se reuniram e falaram o seguinte para aqueles espíritos obsessores: liberem, no momento em que a médium atuar, liberem a sua influência sobre esta mulher. Para quê? Para que ela possa se recuperar. Então, a gente percebe, esse é um dos tantos relatos, né? A gente percebe que na influência espiritual, né, naquelas situações que nós chamamos de obsessão, situações que podem ser consideradas de atrofia grave, por exemplo, que isso é uma questão física. Não é uma questão física, é uma questão espiritual. E que aí retorcem completamente o corpo daquele indivíduo. Então, muitas vezes, naquilo que foi relatado muito tempo depois de Jesus desencarnar, né? E aí quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Então, perdão, a gente pode entender que isso foi relatado de uma maneira, mas que não necessariamente, porque há relatos que falam assim, porque os ossos estavam completamente retorcidos. Não os ossos, né? Mas muito provavelmente, assim nós entendemos, que aquela pessoa que estava ali paralítica, né, toda retorcida, não é que ela tenha, ela estivesse com os ossos quebrados ou torcidos, né, em situações diferentes. Ela estava retorcida por uma questão de um processo de obsessão muito grave. E aí, de novo, Jesus, com aquela mansuetude, acolhendo os espíritos que queriam fazer o mal, mas ele entendendo que esse mal, na verdade, é decorrente de uma falta de conhecimento, de uma ignorância, né?
de uma dureza em seus corações, assim entendemos. Ele acolhia esses espíritos, auxiliado por sua equipe espiritual, e permitia que aquela pessoa que era levada até ele fosse curada. Mas era uma cura de uma influência espiritual. Ok? Então, tudo isso a gente entende assim dessa forma. Por exemplo, tem uma passagem muito curiosa, né, que é com relação à multiplicação dos pães, né, dos pães e dos peixes. Né? Ela fala assim, poxa, tem mais de 5.000 pessoas, sei lá, milhares de pessoas ali. Né? Então, vamos repartir. Mas como? Se só tem alguns peixes e alguns pães. Só que Jesus, com a sua capacidade de falar, né, com a sua capacidade de prover o que há, né, de tocar o que há de melhor em cada alma, ele começa, então, um processo de magnetização e fala assim, ó, vai dividindo e vai distribuindo. E aí o que, que acontece? Naquele momento em que as pessoas são tocadas no seu íntimo, né, são tocadas mesmo pela mensagem de Jesus, elas falam assim, caramba, vai acabar, mas espera aí, eu tenho um pão aqui comigo, eu tenho um pedaço de... Enfim, e aí essas pessoas vão dividindo. Então, o milagre da multiplicação ali não é Jesus tocando e aquele pão se multiplicando várias vezes fisicamente, mas é aquele pão se multiplicando várias vezes moralmente falando. Por quê? Porque aqueles que tinham algo, eles começaram a repartir. Então, toda aquela multidão foi recebeu algo dessa multiplicação, mas de uma multiplicação moral, de uma multiplicação espiritual, onde ele toca e faz com que as pessoas sigam o seu exemplo. Aliás, Jesus, ele fazia exatamente isso, né? Ele explicava, ó, a situação é essa, né? A situação é essa, é assim, assado, beleza? Vocês entenderam? Deixa eu fazer para vocês fixarem isso, tá? Aí ele ia lá e fazia, dava o exemplo, falava, agora vocês façam. Então, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Jesus nos deixou, através dos relatos, né, dos seus seguidores e tudo mais, dizem respeito a isso. A passagem do ensinamento, a passagem da vontade de Deus, a exemplificação, né, o ensinar e exemplificar, e a última etapa de Jesus era o convite, onde ele convidava para que aqueles que haviam entendido, que haviam percebido, como também exercitassem, fizessem aquilo que ele estava falando. Então, todos os milagres, né, a doutrina espírita diz, não existe milagre nesse sentido. Né? Falando do pão, por exemplo. Jesus tocou e, de repente, começou a surgir um monte de pão naquele, formando um monte de pães. E, não, foi uma divisão e uma multiplicação tocando o coração de cada um que estava ali. O cego era a influência mental, a influência da sua capacidade espiritual sobre os fluidos que ali estão. E aí a gente entende, inclusive, a questão da fluidificação da água. Né? A gente vai para o centro espírita e leva uma garrafinha de água para ser fluidificada. Ou nós fazemos o nosso estudo do Evangelho no lar e deixamos ali uma garrafinha, um jarro, um copo, um caneco com a água para ser fluidificada. Essa fluidificação foi justamente o que Jesus empregou na cura da cegueira. Porque ele, ao colocar a sua saliva, ele usa a sua influência espiritual sobre os fluidos, inclusive a matéria, né? E ali ele coloca o medicamento necessário. É assim com a água fluidificada. E aí a gente, saindo um pouquinho, só para a gente
trazer um pouco mais da ciência, né? Hoje, nós entendemos o seguinte: a ciência nos traz esse esclarecimento, né? A ciência atual nos traz esse esclarecimento. Existe um estudo neurocientífico que diz o seguinte: cada um de nós é capaz de atuar numa modificação celular, ou melhor, nós somos capazes de provocar mutação celular. O que é isso? A gente até brinca dizendo: não se preocupem que ninguém vai se transformar no X-Men sair por aí disparando raios pelos olhos. Não é isso. Mas é justamente o que acontece na fluidificação. Na fluidificação, né, as células que ali estão, elas são modificadas para o nosso benefício. E esse estudo neurocientífico que nós estamos aqui, ele traz o seguinte, foi rapidamente falando como foi, para que pudessem chegar a essa conclusão. Pegaram dois grupos de pessoas, né? Num grupo tem jovens, no outro também tem. Num grupo tem idosos, no outro também tem. No grupo tem homens, tem mulheres, no outro também tem. E dividiram, né, esses dois grupos. Num grupo foi colocado, por exemplo, em uma sala onde passaram lá filmes, né, filmes românticos, filmes falando sobre a bondade do homem, falando coisas bacanas, coisas edificantes, que tocassem a alma de cada uma daquelas pessoas. E na outra sala, colocaram as pessoas ali passando filmes também, mas para esse outro grupo passaram filmes de guerra, filmes de violência, filmes com pornografia, filmes com coisas realmente como a gente chama de baixo calão. Então, de baixo nível, né? E aí, eles fizeram medições. Como assim? Antes dessas pessoas entrarem, cada um desses grupos, eles colheram, né, a saliva, mediram lá o pH, fizeram medições com relação ao que poderia indicar na sua constituição imunológica. E, ao final dessas sessões, fizeram a mesma coisa, recolheram lá a saliva, então fizeram as medições, e aí eles identificaram o seguinte. Claro, esqueci de dizer o seguinte, fizeram anotações sobre a condição de cada indivíduo, tá? E fizeram lá uma comparação com o resultado final, onde eles compararam, por exemplo, o fato de algumas pessoas estarem ligeiramente resfriadas, estarem não se sentindo muito bem, e outras, inclusive, estarem se sentindo muito bem, relataram isso e foram colocadas naquele segundo grupo. E aí, o que eles constataram ao final dessa experiência? Né? Não foi só isso, teve uma série de outras coisas, mas dessa experiência. E pessoas que foram colocadas no primeiro grupo, elas saíram de lá com nível de pH muito mais elevado. E o nível de pH mais elevado, né? Por exemplo, nosso sangue tem lá 7,5%, se não me engano, né, nível de pH. Então, quando a gente compra água, bebe água, é bom que esse pH esteja o mais próximo disso, né? Quando uma água tem pH muito baixo, ela tende a atingir nosso sistema imunológico, a nos deixar um pouco debilitado. Então, começaram a perceber isso. E aquelas pessoas, eles perceberam também, assim, e no segundo grupo, o pH despencou. Olha só, eles não beberam nada, eles não comeram nada, eles simplesmente assistiram projeções, né? Então, só terminando aqui. E houve essa diferença. Então, a influência da mente, por que a influência da mente? Porque se eu estou ouvindo, se eu estou escutando, o meu cérebro começa a processar aquilo e eu vou me sentindo melhor ou pior. Né? Então, no primeiro grupo, o pH subiu, pessoas que entraram ligeiramente resfriadas saíram lá sem sentir nada, muito mais dispostas e tudo mais. E no outro grupo, teve gente que saiu doente, se sentindo mal, febril, isso e aquilo. Por quê? Influência do pensamento sobre os fluidos ali
que nos rodeiam e que, inclusive, estão em nós. Então, Jesus, enquanto um espírito evoluído, muito evoluído, ele tinha essa certeza, esse saber de como influenciar aqueles que estavam ao redor e os fluidos que estavam ao redor. A materialização, por exemplo, é feita dessa forma. Quando a gente vai, tem vários relatos, vocês devem conhecer, já ter ouvido falar do Dr. Paulo Frutuoso, né? Ele fala sobre vários relatos em salas de materialização, em cirurgias espirituais, e a gente tem relatos de outros também, é justamente isso. Então, o que a gente traz aqui, aliás, esse capítulo 15 da Gênesis vale muito a leitura, né? Não só esse capítulo, mas o que a gente traz aqui nesse nosso estudo é assim, é o convite à reflexão. Reflita, Jesus atuava de forma sobrenatural ou Jesus atuava de forma sobre a natureza, né? Sobre o que é natural. E a doutrina espírita enxerga tudo aquilo que foi relatado como milagre como sendo o resultado de uma ação natural de um espírito superior, mas retornando, relembrando, como ele disse, todos nós somos capazes de fazer tanto quanto ele fez e poderemos fazer até muito mais. Por isso dizemos, não há milagre, mas há atuação do espírito sobre os fluidos da natureza ao nosso redor. Então é isso. Muito obrigada, Alexandre. Ótimas reflexões.